Now you might want to know why in the evenings we'll be talking about preaching. Talvez vocês estejam se perguntando por que às noites nós estaremos falando sobre pregação. It's important that you think about preaching if you're a preacher. É importante que você pense sobre pregar se você é um pregador. And I am delighted that I've been asked to talk about this subject each evening. E eu estou maravilhado de ter sido convidado para falar sobre esse assunto. Because I believe that many preachers have been taught the wrong way to preach. Porque eu creio que muitos pregadores foram ensinados pelo lado errado como pregar. Now maybe that's only in America, I don't know. Talvez só nos Estados Unidos isso aconteça, eu não sei bem. Perhaps all the preaching down here is just perfect. Quem sabe a pregação aqui é todinha perfeita. But even so, you need to go from truth to greater truth. Mas mesmo assim vocês precisam ir de verdade a verdade maior. And so I think we can all learn a little something here Então tonight. eu espero que nós possamos aprender um pouquinho aqui às noites também. Some people say, well, why study preaching anyway? Alguns perguntam por que estudamos a respeito da pregação. After all, can't we just depend upon the Holy Spirit to use His Word and reach people? Afinal de contas, não dá só para ficar dependendo do Espírito, usar a palavra e aí alcançar as pessoas? Certainly I depend upon the Holy Spirit to use His Word and reach people. Eu certamente dependo do Espírito Santo para usar a palavra de Deus e alcançar as But pessoas. it's not quite so simple as all that. Mas não é tão simples assim. Because the Holy Spirit of God uses human agents. Porque o Espírito Santo de Deus usa agentes humanos. We read in 1 Corinthians 1:21 Em 1 Coríntios 1:21 nós lemos that God has chosen to save men by the foolishness of preaching. porque diz que Deus escolheu os homens pela tolice da pregação. And so it's not just simply the Holy Spirit working directly in people's lives. Então não é apenas o Espírito Santo agindo diretamente na vida das pessoas. Indeed, God commands us to be fit preachers of the Word. Aliás, Deus diz que nós devemos ser pregadores capazes da palavra. He speaks of rightly handling the Word of truth. Ele fala sobre nós manejarmos bem a palavra da verdade. Paul, in his last letter speaking to Timothy, you recall, Paulo, escrevendo a sua última carta a Timóteo, eu tenho certeza que os irmãos se lembram, said, look, Timothy, when you go, before you leave, choose able men who can preach the Word. ele disse, olha Timóteo, antes que você deixe um lugar, você escolha homens capazes para continuarem o que você começou. The word that's used there means fit or trustworthy or those who are capable of E a doing palavra the job. usada ali são pessoas fiéis, pessoas capazes, pessoas que se encaixam bem para a tarefa de pregação. In 1 Timothy 4, verses 13 to 16, Em 1 Timóteo 4, 13 a 16, listen to the words that Paul uses in exhorting preachers to work on their preaching. ouça as palavras que Paulo usa para exortar os pregadores na pregação que eles devem fazer. In verse 13 he says, pay attention to. Ele diz, prestem atenção. In verse 14 he says, don't neglect. No versículo 14 ele diz, não negligenciem. In verse 15 he says, practice. No versículo 15 ele diz, pratiquem. In verse 15, literally he goes on to say, be in these things. No versículo 15 ele literalmente diz, adentrem essas coisas. In verse 16 he says, pay attention to yourself as a preacher. E no versículo 16 ele diz, olha, zele por você mesmo como pregador. And in verse 16 he goes on to say, continue in these things. E no versículo 16 ele conclui dizendo, continua nessas coisas. Every one of these commands has to do with growth. Cada um desses mandamentos tem a ver com crescimento. Each one is pointing toward becoming more proficient as a minister of the Word of Cada God. um desses mandamentos aponta para nos tornarmos mais eficazes como pregadores da palavra. Indeed, in verse 15, toward the end, he says No versículo 15, aliás, mais perto do final do versículo, ele diz, that your progress as a preacher ought to be made known, become evident to all. o seu progresso deve ser evidente e claro à vista de todos. There's no doubt that God commands you and me as preachers to grow in our ability to communicate the Não há Word. dúvida que Deus ordena a você e a mim como pregadores para que cresçamos no pregar da palavra. But now let's just focus on a couple of passages that are of even more significance in some ways. Mas agora nós queremos focalizar a nossa atenção em algumas passagens bíblicas que são bastante significativas. In the 4th chapter of Colossians, verse 4, Em Colossenses capítulo 4, versículo 4, here's what Paul says. vejam o que Paulo diz para nós. Go back to 3 and 4, if you will. Versículos 3 e 4 de Colossenses 4. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra,
a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Paul says in verse 4 literally that he wants them to pray that he may proclaim the scriptures clearly. O que Paulo está dizendo literalmente no versículo 4 é que eles orem para que ele proclame a palavra com clareza. And notice the very end of that verse where he says, as I ought to. E reparem que no final do versículo ele diz, como devo fazer. You and I, as well as the Apostle Paul, have an obligation placed upon us. Você e eu, assim como o apóstolo Paulo, temos uma obrigação sobre os nossos ombros. That obligation is to be clear in what we say. E essa obrigação é sermos claros naquilo que nós dizemos. Now, I don't know about you, Eu não sei acerca de você, but I'm sure you have, as I have, heard many preachers who are muddy in their preaching. e eu tenho certeza que você, assim como eu, já ouviu pregadores que são bastante assim nebulosos na sua pregação. Nebulous is better than muddy. I like that. And you just sit back there and you scratch your head and you wonder what in the world this man's saying. Você está sentando ali, coçando a cabeça e perguntando o que esse camarada está tentando dizer. So you see, here we are, commanded by God to be clear. Então aqui é um mandamento específico de Deus para que sejamos claros na pregação. A lot of things get in the way of clarity. Muitas coisas atrapalham essa clareza. And our job is not to become a Demosthenes of the pulpit, E a nossa tarefa não é nos tornarmos um Demóstenes do púlpito, but it is to make the message clear. mas sim é tornarmos a mensagem clara. You know, clarity and truth are second cousins. A clareza e verdade são primos de primeiro grau. Obscurity and lying are also very closely related. Obscuridade e mentira também estão intimamente ligados. I remember one time I was studying some works of Tillich. Eu me lembro que houve uma época que eu estava estudando umas obras de Tillich. In one course I was studying his systematic theology text. Num curso eu estava estudando a sua obra de teologia sistemática. In another course I was studying his sermons. E num outro curso eu estava ao mesmo tempo estudando seus sermões. Now Tillich, of course, was an existentialist, not a real believer in the Lord Jesus Christ. E é importante a gente lembrar que Tillich era um existencialista, então ele não era uma pessoa que cria literalmente na palavra de Deus. But at that time he was a very influential person. Mas naquela época ele era uma pessoa muito influente. So we were all studying him to see what the enemy had to say. Então todos nós estávamos estudando a ele para ver o que o inimigo tinha a dizer. However, Entretanto, one of the interesting things was in that study that when I studied his sermons, e uma coisa interessante a respeito desse estudo brotou no fato de que quando eu estudava os sermões dele, they were as clear as water that you could see down 30 feet deep and think you could reach the fish that were that far below. os sermões dele eram tão claros quanto uma água que você vê cristalinamente através de 10 metros e você como que vê que pode alcançar as pedras e os peixes que estão lá embaixo. Cristalino. Yeah, crystal clear. And you know, somebody understands English. More than somebody. At any rate, at the same time, I was studying the theology, and it was terribly confusing and obscurantist. E ao mesmo tempo eu estudava a sua teologia e ela tremendamente obscura, difícil de discernir. And here was a man who could write this way, but chose over here to write this way. E aqui estava um homem que podia escrever de uma forma clara, mas de repente colocava tudo de uma forma obscura. Very interesting phenomenon. É um fenômeno muito interessante. Now, I can't read that man's heart. That's God's job. Eu não consigo ler o coração daquele homem, esse é o trabalho de Deus. But I have heard other preachers say, Mas eu já ouvi outros pregadores dizerem: I'll throw some long words and some technical phrases into my sermons, and then people will think that I'm profound. eu vou começar a colocar umas frases elaboradas nos meus sermões, algumas palavras bonitas, e aí as pessoas vão achar que eu sou um pregador profundo. But you see, Paul wasn't that way. Mas Paulo não pensava assim. Paul said, I am obligated by God to make this message clear. Paulo disse: eu sou obrigado por Deus a tornar essa mensagem clara. His own fame,
his own concern about himself and what others would say about him. None of these things made any difference to him. A sua fama, aquilo que os outros pensavam a seu respeito, nada disso fazia diferença para Paulo. The message was everything, and Paul would not get in its way. A mensagem era tudo para Paulo e Paulo não queria que nada entrasse no meio. Now, sometimes it's not just those kinds of personal matters that get in the way of the message. Mas às vezes não são apenas essas questões pessoais que atrapalham a mensagem. Sometimes it's a matter of pure incompetence in speaking. Às vezes é uma questão de pura incompetência para falar. And that's why Paul calls Timothy and calls you and me to continued progress in preaching. E é por isso que Paulo exorta Timóteo, exorta você e eu, para que nós continuemos progredindo no pregar. Paul felt an obligation for something else too, found in Ephesians, the 6th chapter. Paulo sentiu uma obrigação também revelada lá em Efésios capítulo 6. In verses 19 and 20, here's what he says. Em versículos 19 e 20, eis o que ele diz, em Efésios 6. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. It takes boldness to preach the word of God clearly and accurately. É exigido, requer ousadia pregar a palavra com clareza. And Paul said it was an obligation to be bold in preaching. E Paulo diz que era uma obrigação ele ser ousado no falar, no pregar. This word that's used here has a very interesting meaning. A palavra que é usada aqui tem um significado muito interessante. It means freedom from fear in speaking, Significa liberdade do temor ao falar, in which one does not fear consequences of what he says. para que a pessoa não tema as consequências do que ela diz. And yet there are many men who get in the pulpit and who trim their message because of fear of what others will say or do. E ainda assim há vários que chegam no púlpito e aparam e ajeitam a sua mensagem com medo do que irão pensar aqueles que ouvem. This word, parousia, this Greek word, runs through the whole of the book of Acts. Essa palavra grega que aparece aqui ocorre no livro de Atos do começo ao fim. And indeed, the very last word, very last verse of the book of Acts ends with that word. E o último versículo do livro de Atos termina com essa palavra. You might turn sometime to the preacher's prayer in the book of Acts where they prayed to the Holy Spirit about their preaching. Você talvez um dia queira olhar lá para a oração dos pregadores quando eles oram para o Espírito Santo. And notice what they said. E você irá querer reparar o que eles dizem ali. They said, Lord, give us all the boldness necessary to speak your word. Eles disseram, Senhor, dá-nos toda a ousadia necessária para pregarmos a tua palavra. And we read that the Holy Spirit fell on them and that they spoke the word boldly. E nós lemos ali que o Espírito Santo desceu sobre eles e eles falaram, pregaram a palavra ousadamente. It is absolutely necessary to be bold in preaching if you're going to preach the word the way the apostles did. É absolutamente necessário sermos ousados se quisermos pregar a palavra como os apóstolos fizeram. No wonder so little happens when we preach today. Não é à toa que tão pouco acontece quando nós pregamos hoje. People leave the service and they shake your hand, they say, nice sermon, preacher. As pessoas saem do púlpito, saem da igreja, dão a mão para nós e dizem, belo sermão, pastor. When people preached in the New Testament times, things happened. Quando as pessoas pregavam no Novo Testamento, as coisas aconteciam. Thousands were converted in one sermon. Milhares se convertiam num só sermão. The preacher was often stoned once to death. Frequentemente, os pregadores eram apedrejados. Ocorreu uma vez que foi apedrejado até a morte. Towns were stirred up. Preachers were thrown into prison. As cidades eram alvoroçadas. Os pregadores eram jogados nas prisões. The enemies of the gospel said, these who have turned the world upside down have come to us too. Os inimigos do evangelho disseram, aqueles que viraram o mundo de cabeça para baixo chegaram até nós. What a difference from nice sermon, preacher. Que diferente desse elogio. Belo sermão, pastor. Now, I don't expect in churches where most people are believers that it's going to be quite so radical as what we see in the book of Acts. É verdade que eu não creio, não espero que numa igreja onde a maioria é de crentes, que aconteça aquilo que aconteceu no livro de Atos. But wouldn't you expect now and then at least something like this? Mas será que você não esperaria de vez em quando alguma coisa assim acontecendo? Pastor, that's exactly what I needed this morning. Thank you. Pastor, é exatamente disso que eu precisava nesta manhã. Muito obrigado. Or, I want to talk to you about this. Can I come over and see you sometime? Pastor, eu gostaria de falar com o senhor sobre isso. Será que eu posso encontrá-lo uma outra hora para a gente bater um papo? Or,
Where do you get off saying things like that anyway? Ou então, de onde é que o senhor tira essas ideias malucas para dizer essas coisas? Now and then at least you ought to get a little of that, don't you think? Deveríamos receber pelo menos um pouquinho desse tipo. O que vocês acham? But if all you get is, nice sermon today, Pastor, Mas se tudo que nós ouvimos domingo após domingo é belo sermão, pastor, then you can suspect there's something wrong with the preaching, and probably what it is that it lacks boldness. então você pode suspeitar que há alguma coisa errada acontecendo com a pregação, e isso é provavelmente falta ousadia. If you've never gotten in trouble with anybody anywhere over your preaching, it's not biblical. Se você nunca se encrencou com alguém em algum lugar, em alguma época, por causa da sua pregação, isso é sinal de que ela não é bíblica. Every preacher in the New Testament from Jesus Christ on was in trouble. Todos os pregadores no Novo Testamento, desde Jesus em diante, todos eles ficaram encrencados. In fact, we can go back to John the Baptist and find it started even earlier. Nós podemos até voltar um pouquinho mais cedo em João Batista e ver que começou antes, em João Batista. Not to say anything about the prophets and what happened to them. Isso sem contar os profetas do Velho Testamento, né, e tudo que aconteceu com eles. Preaching, when it's biblical, leads to trouble. Quando a pregação é bíblica, ela conduz a encrencas. So, if you haven't gotten in trouble lately, something's wrong with your preaching. Então, se você não tem se encrencado ultimamente, a sua pregação não é bíblica. I know I'll get in trouble for saying this. Eu sei que eu vou me encrencar por dizer isso que eu estou falando. Now, how do you become a competent, fit preacher? Como é que você se torna um pregador capaz, um pregador competente? Well, Paul puzzled about that a little bit. Paulo ficou pensando sobre isso. In 2 Corinthians 2, at the end of verse 16, he said, "Who is sufficient for these things?" E Paulo diz em 2 Coríntios 2:16, quem, porém, é suficiente para estas coisas? He must have felt very frustrated when he realized what the ministry is all about. Ele deve ter ficado muito frustrado quando ele reconheceu tudo que estava envolvido no ministério. Some of you have felt that way too, I'm sure. Eu sei que alguns de vocês já se sentiram assim também. You say the enormity of this task, Você diz a enormidade dessa tarefa, the importance of what we have engaged in to do here, a importância naquilo que nós começamos a fazer, the souls of men at stake. as almas das pessoas correndo perigo. More important, the honor of God at stake. Mais importante do que isso, a honra de Deus está em jogo. No wonder men with Paul cry out today, "Who is sufficient for these things?" Não é à toa que homens como Paulo hoje em dia clamem, quem é suficiente para essas coisas? But he didn't leave it there. Look at the next chapter. Mas Paulo não parou aí, olha no capítulo seguinte. And never forget, all the chapter headings and all the verse markings were added many years later. They weren't inspired. E nunca se esqueça que todos esses cabeçalhos que tem aqui em cima dos capítulos e dos versículos foram acrescentados mais tarde, não pertencem ao original. They were put in by people riding around Europe on horseback. Foram escritos por pessoas que estavam cavalgando pela Europa no lombo de um cavalo. And sometimes the horse must have stepped into a pothole and the pen slipped and the chapter headings got in the wrong place. This is one of them. Então, eu penso que eles estavam escrevendo esses cabeçalhos aqui dos capítulos e aí o cavalo tropeçou, então eles escreveram o cabeçalho no lugar errado e esse é exatamente um caso aqui. He goes on to talk about that sufficiency that he asks about in chapter 2. Paulo começa a falar dessa suficiência que ele pergunta acerca dela no capítulo 2 aqui. But he says in verse 5 these wonderful words. Mas ele diz no versículo 5 essas palavras maravilhosas. We are not self-sufficient, Nós não que sejamos capazes por nós mesmos, but he says our sufficiency is from God who has made us sufficient servants. pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros suficientes da nova aliança. If you are earnestly and genuinely in the will of God, seeking to grow, God will make you competent. Se você está genuinamente, sinceramente desejoso de crescer dentro da vontade de Deus, Deus haverá de torná-lo competente. Well, it's important then that we study preaching for these reasons, and one last reason I'd like to give you. É importante então nós estudarmos a pregação por essas razões já dadas, e eu quero dar mais uma última. There is so much wrong teaching that has been given in the Western world about preaching and how to do it. Tem havido tanto ensinamento errôneo a respeito de pregação, como pregar e o que pregar no Ocidente. Do you realize that today, up to this very date, there is not a definitive text on the preaching of John the Baptist, the preaching of Jesus, the preaching of John, the preaching of Peter, or the preaching of Paul? Será que você reconhece que hoje em dia não existe ainda um texto definitivo acerca da pregação de João Batista, pregação de Pedro, pregação de Paulo e de outros mais? There's something wrong.
há alguma coisa errada. This field has been neglected. Este campo foi negligenciado totalmente. Sure, we have our courses in which we learn all these little techniques that are given. É lógico que nós temos os nossos cursos que nos ensinam as várias técnicas. But books that go back to the Bible to study how it was done then just don't exist. Mas livros que voltem à Bíblia para mostrar como foi feito na época destes pregadores, eles não existem. The history of preaching is the history of classical rhetoric brought into Christian preaching. A história da pregação é a história da literatura clássica trazida para dentro da pregação. And it comes in through the scholastic period. E ela entra através do período escolástico, Where the Aristotelian view of breaking everything into little parts and pieces predominated. onde predominou o ponto de vista aristotélico que diz que nós devemos quebrar as coisas nas suas minúcias para dar. Yes, and here you have a statement, then a substatement, then a substatement under that, and one under that, and one under that, one under that, and down in ad infinitum. Então nós temos uma frase principal e aí um subtítulo, e é um subtítulo do subtítulo, e nós vamos descendo até o infinito. That wasn't the way God gave His word. Não foi assim que Deus deu a sua palavra. That isn't the way the preachers preached it. Não é assim que os pregadores a pregavam. Indeed, as a matter of fact, Aliás, you can't find anywhere in the whole Bible where anybody ever said first, second, third. não há em nenhum lugar na Bíblia que você possa encontrar uma mensagem em que alguém tenha dito primeiro, segundo e terceiro. Some preachers think they've got it made when they can give all the headings and subheadings. Alguns pregadores acham que estão com a bola toda quando eles podem dar todos os pontos principais e os subpontos. When they can abstract everything that was given concretely in the scriptures. Quando eles conseguem tornar tudo que foi concretamente dado nas Escrituras em algo abstrato. What this really means in the final analysis is this. Em última análise, o que isso quer dizer é o seguinte: They take the scriptures and they wring all the juice out of them, and then they throw the husks at the people. eles pegam a Escritura e eles tiram todo o suco, todo o sumo das Escrituras e eles jogam as cascas para o povo. It's time we went back to see how it's done in the Bible. Está na hora de nós voltarmos e vermos como é que foi feito na Bíblia. So we're going to try to take a look at a few things here during this time. We can't do much because our time is short. Nós vamos procurar ver algumas coisas aqui nestas noites. Não poderemos ver muito porque o nosso tempo é curto. Now I'm going to go over to the board and I'll yell a little louder so you can hear me in the back and they'll get on the PA system here. But you try to look, and if you need to in the back there, you stand up. Eu vou lá para o quadro negro, vou tentar gritar um pouquinho mais alto para vocês, para sair no sistema de som, na gravação. E se vocês que estão lá no fundo precisarem esticar o pescoço, podem ficar em pé para ver o que eu estou fazendo aqui no quadro. Let's say that these two letters stand for the preaching portion, sometimes called the text. Vamos dizer que esses dois P's aqui significam a porção que está sendo pregada, ou o texto que está sendo utilizado. Now, how are you going to analyze that passage of Scripture? Como é que você vai analisar essa passagem, essa porção das Escrituras? If you went to a good seminary, you were told to use grammatical, historical analysis. Se você fez um curso num bom seminário, você seria exortado a usar uma análise gramática e histórica para essa pregação, para esse That's texto. good, and that's important to do. Isso é importante, isso é muito bom. A grammatical analysis of this text means that you're going to have to understand what the words are saying. Uma análise gramatical significa que você tem que entender o que as palavras estão dizendo. You can't just guess at it, you've got to study those words in sentences and context. Não basta adivinhar o que está ali, você precisa estudar ali naquele contexto, naquelas frases, e entender o sentido real. The historical analysis of the preaching portion means that you've got to set that in its time in history. A análise histórica desse texto significa nós entendermos o que foi dito ali no seu contexto histórico. Now, if you went to an even better seminary, they taught you to do something else. Mas se você frequentou um seminário um pouco melhor do que esse, eles vão te ensinar a fazer um pouquinho mais. They taught you to do a theological, that's a theta, Greek theta, and a biblical theological and a systematic theological analysis. Eles vão ter te ensinado a fazer uma análise bíblico-teológica e sistemático-teológica. This means the systematic theological analysis means that when you preach over in John from the passage that says, if you pray for something, God will give it to you, you don't just preach that
as such. Isso significa, essa análise sistemático-teológica, se você está lendo aquele texto de João, que João diz, você vai lá e ora por quem está doente, isso não significa simplesmente que você vai começar a dizer. But you look at what the rest of the scripture has to say about prayer. Dizer somente o que aquele texto diz. Você vai olhar para o resto das escrituras e ver o que elas dizem sobre oração também. For example, you look over in James to see what he says. Por exemplo, você vai lá para Tiago e você diz o que Tiago, vê o que Tiago diz a esse respeito. James says that you've got to pray fervently. Tiago diz que você tem que orar fervorosamente. You've got to be a righteous man. Você tem que ser um homem justo. You've got to pray not to consume it on your own lust. Você tem que orar para que isso não seja consumido nas suas próprias concupiscências. You've got to pray in faith, not doubting. Você tem que orar com fé, não duvidando. And so on. E assim por diante. So you put all these things that the scripture says elsewhere together, and you've got a doctrine, a systematic doctrine of prayer. Então você apanha tudo que a Bíblia diz sobre esse assunto e coloca junto, aí você tem uma teologia sistemática do que a Bíblia ensina com respeito a esse assunto. Now when you preach from John, you keep all the rest of that material in the back of your head. Então quando você está pregando lá em João, você está com o restante do material aqui no fundo da sua mente. You don't have to preach everything that's in James and everywhere else. Você não precisa pregar tudo que Tiago disse e os demais disseram. But you got to keep it straight so that when you get over in James, you don't contradict what you said in John. Mas você tem que manter tudo na sua mente, porque assim quando você chega em Tiago, você não corre o risco de contradizer tudo que você pregou acerca de João. Then you do a biblical theological analysis of the preaching portion. Aí você faz uma análise bíblica teológica, bíblico-teológica. That means you want to know how Jesus Christ is in this passage. Você quer saber, por exemplo, como é que Jesus Cristo está presente nessa passagem. If you preach a proverb, for example, in a way that would be acceptable in a Unitarian church, that's not a Christian sermon. Se você quiser pregar um provérbio que é aceitável, por exemplo, numa igreja unitariana, então isso não é um sermão aceitável. Christ is in all the scriptures as he himself told us in Luke 24. Jesus Cristo está através das escrituras todas, como ele mesmo nos ensinou em Lucas 24. And it's our job to see how Jesus Christ and his death for our sins is implied or inferred in that passage. E é nossa tarefa discernirmos como é que Jesus Cristo e a sua morte, a sua ressurreição estão presentes nesse contexto, nesse texto que nós estamos pregando. Now, if you went to a really superior seminary, mas se você fosse para um seminário realmente melhor do que esses aqui, you were taught to do a literary analysis, você teria sido ensinado a fazer uma análise literária and a rhetorical analysis. Rhetorical. Uma análise retórica. If the literary analysis is done, se a análise literária for feita, then you look at what, excuse me. Then you look at what kind of material you're working with. Você começa a olhar para o que você tem nas mãos para usar. A proverb isn't the same thing as a long narrative story in the book of Kings. Um provérbio não é uma mesma coisa do que uma longa narrativa no livro de Reis. A parable isn't the same thing as an epistle. Uma parábola não é uma mesma coisa do que uma epístola. You've got revelatory material that is apocalyptic in form. Você tem material de revelação que é apocalíptico na sua forma. And each kind of material that you're working with has to be approached differently. E cada tipo de material de pregação que você está usando, cada um deles tem que ser abordado de forma diferente. For example, take that parable and the long narrative of Elijah and the prophets of Baal. Por exemplo, pegue uma parábola e de repente aquela narrativa longa de Elias e os profetas de Baal. One is 2 lines long and the other is 2 chapters long. Uma parábola pode ter 2 linhas de comprimento e de repente esse texto de Elias tem 2 capítulos inteiros. How do you approach each one? Como é que você trata de cada um deles? Well, I'll tell you. Eu vou dizer para vocês. The chapters in Kings are like that kind of candy. I hope you have it here because we love it in America. The kind of candy that has chocolate on the outside, syrup on the inside, and a cherry in the middle. Esses capítulos de Reis são como aquele doce. Eu espero que vocês tenham esse doce aqui porque ele é realmente muito gostoso. A gente gosta muito dele lá nos Estados Unidos. Ele é de chocolate por fora. Depois ele tem uma substância, uma calda por dentro, obrigado. E aí tem uma cereja bem no meio. Okay. Well, you take a piece of that and you pop it in your mouth and you chew on it.
you swallow it, it's gone. Você pega um doce desses, coloca na boca, dá uma mordida, engole, acabou tudo. It's soft. Ele é macio. But a proverb is like a piece of hard candy. Mas o provérbio é como um pedaço de doce mais duro de se mastigar. You put it in your mouth, Como uma rapadura, você põe na boca you've got to suck on it. e você tem que chupar. You suck a little here, you suck a little there. You turn it over with your tongue. Você, com a sua língua, vira de um lado para o outro e chupa um pouquinho aqui, mastiga um pouquinho ali. You chomp down a little bit with your teeth very carefully so you don't bust the filling. Você mastiga com todo cuidado para não estragar as obturações. It takes work to get something out of a piece of hard candy. Você precisa dar duro para conseguir tirar alguma coisa daquele doce que é mais duro. Now the same is true of a proverb. A mesma coisa é verdadeira quanto a um provérbio. Truth in experience explained by God is compacted into a proverb. A verdade, a experiência explicadas por Deus, compactadas dentro de um provérbio. You've got to work on a proverb, turning it over from all angles to see everything that's in it. E você, para trabalhar um provérbio, tem que olhar por todos os ângulos e manipulá-lo no bom sentido de todos os lados. So, a literary analysis is very important. Então, uma análise literária é muito importante. Then you've got to do a rhetorical analysis. Aí você tem que fazer uma análise retórica. For example, Por exemplo, there are things in the preaching of Jesus Christ that some people misunderstand há coisas na pregação de Jesus que muitos entendem mal. because they don't realize that he's using exaggeration for effect. Porque eles não entendem que Jesus está fazendo uso do exagero para obter um certo efeito com aquilo. When he says that you're to hate your father, mother, brother, sister, and so on, Quando Jesus diz que você tem que odiar seu pai, mãe, irmão, etc. there have been people who have actually said we've got to learn to hate them. Há pessoas que têm lido esses textos e têm dito, nós precisamos aprender a odiá-los. The passage doesn't mean that. Mas a passagem não está dizendo isso. Somewhere else he makes it clear what he means when he uses the simple idea that we should love them less. Em outra passagem ele deixa isso mais claro quando ele usa a ideia de que nós temos que amá-los menos. So you see, what the Lord is doing here is exaggerating for shock value and memory value. Então o que o Senhor Jesus está fazendo ali, ele está fazendo uso do exagero para chocar, para conferir uma fixação na nossa memória. If he only said love them less, it wouldn't stick in your mind. Se ele simplesmente dissesse, olha, ame-os menos, aquilo não fixaria na nossa mente. But once you hear, cut off your right hand, cut off your right foot, Mas quando você pluck your right eye out, quando você ouve, corte a sua mão direita, o seu pé esquerdo, arranque o seu olho, now you never forget that. você nunca se esquece disso. You see, he uses powerful material, Ele usa material poderoso, but that's a rhetorical device. mas é uma ferramenta retórica. So you see, these are all important things to learn about a passage and analyzing it. São todas coisas importantes a serem levadas em conta numa passagem. And a lot of people do that work very well E muitos fazem isso com bastante eficácia, and stop right there. mas param aí. And all that work's been done for nothing. E tiveram todo esse trabalho por nada. Because this pyramid is not complete. Porque essa pirâmide ainda não está completa. The only thing you get when you do these things is meaning. A única coisa que você obtém quando você faz tudo isso que nós vimos é você obtém significado. There is something else that all of this should lead to that has been neglected in preaching. Há ainda uma coisa que deveria ser o objetivo de tudo isso que ainda foi negligenciado. It is the capstone on this pyramid. É a pedra que fica no topo da montanha, da pirâmide. And that we're going to call the telos of the passage, using the Greek word. E isso nós vamos chamar de o telos da mensagem, usando a palavra grega telos, Telos means purpose. que significa propósito. The telic emphasis has been missing in preaching. Então, a ênfase do propósito tem sido posta de lado, tem sido negligenciada.
Now, years ago, when I was first studying this matter, Há vários anos atrás, quando eu comecei a estudar esse assunto, in order to teach preaching at Westminster Seminary, para poder dar aulas de homilética no seminário de Westminster, I studied hundreds of sermons from all sorts of preachers in all periods of time. eu estudei centenas de sermões de pregadores de todas as épocas possíveis. And one thing stood out above everything else, E uma coisa ficou clara acima de todas as outras. and that was that these men were using passages of Scripture for their own purpose. E o que ficou claro é que esses pregadores todos estavam usando passagens das Escrituras para seus próprios propósitos. They were going to the passage in order to do something they wanted to do with it. Eles estavam indo para o texto com a atitude de tirar do texto alguma coisa que eles queriam tirar. It was a rare thing to find a sermon where somebody preached the Holy Spirit's purpose. Foi muito raro encontrar um sermão onde alguém estava pregando o propósito que o Espírito Santo tinha para aquele texto. And that has been one of the great problems in preaching. We have not been taught to look for the purpose of the Holy Spirit. E esse tem sido um dos grandes problemas na pregação. Nós não temos sido ensinados a buscar o propósito que o Espírito Santo tem para aquele texto. What we've been taught to do is to go down through the passage and explain it. O que nós temos sido ensinados é dar uma explicadinha no texto ali. Then at the end tack on our own application or applications of it. E aí no finalzinho nós anexarmos a nossa aplicação, a aplicação que nós queremos dar. That's not the way to do it. Não é assim que devemos fazer. The thing to do in all of this effort is to discover what God was up to. O que nós temos que descobrir nesse processo todo aqui é o que é que Deus queria comunicar. It is not preaching to go around telling the meaning of the passage. Pregação não é você começar a dizer o significado de uma passagem, de um texto. Let's take an example. Vamos tomar um exemplo. Suppose I wrote you a letter, Suponhamos que eu escrevesse uma carta para one of você, you pastors. para um dos pastores aqui. And in the letter I said, now, Pastor, I would like to become an assistant to you in your church. Então eu dissesse, pastor, eu quero me tornar um assistente na sua igreja, um pastor assistente. I'll be glad to do a little counseling, a little preaching, whatever you want me to do. E eu vou fazer um pouquinho de aconselhamento, vou pregar um pouco, o que o irmão quiser eu estou disposto a fazer. So now you sit down with my letter. Então o irmão está diante da minha carta. And you do a grammatical, historical analysis of it. E o irmão faz uma análise gramatical e histórica. You say, what does he mean by this word and what does he mean by that word? E o irmão pergunta, o que é que ele quer dizer por esta palavra e por aquela? When he talks about being an assistant, what does he really mean? Quando ele fala em ser pastor auxiliar, o que ele quer dizer com isso? You figure that all out and so on by comparing something I've written here with what I wrote there or something else. E você descobre o sentido disso comparando com o que eu escrevi aqui e ali. And then you look at the historical situation and you say, what must have occasioned his writing this letter? Won't they let him remain in America anymore? Aí você começa a olhar para o contexto histórico e você começa a se perguntar, o que está por trás dessa carta dele? Será que eles não querem que ele fique mais nos Estados Unidos? Ele está querendo fugir para cá? Maybe he's been too bold and they've run him out of town. Quem sabe ele tem sido muito ousado, eles estão mandando ele embora. So you look at that a little bit, try to figure that out. And you look at these other things and so on. And finally, when you do it all, E você, além disso, olha para todas essas coisas e quando você terminou de fazer essa análise toda, you come up with the meaning. This guy wants a job. você chega ao significado. Esse camarada está atrás de um emprego. Now, that isn't the way to treat my letter. Mas não é isso que está escrito na minha carta. It's okay to find the meaning, and you have to do a lot more work in the scriptures than in my letter. É bom a gente achar o significado, e é lógico que nas escrituras a gente tem um trabalho muito mais profundo do que nessa carta que eu citei. But if you just go around saying, oh, he wants a job, I understand the meaning, here's what this letter's all about, and never make a decision about whether I can have it, then the whole point of the letter fails. Então, se você simplesmente tem um trabalhão para chegar à conclusão que eu estou atrás do emprego, mas você não toma uma decisão para me dizer se eu tenho ou não esse emprego, se eu posso ou não obter isso, então a minha carta não atingiu nenhum propósito. The scriptures were not given in order that we might get our head straight, period. As escrituras não nos foram dadas para que nós pudéssemos satisfazer apenas o nosso intelecto. You see, the scriptures were given to do something to us. As escrituras nos foram dadas para causar um efeito em nós. All scripture we read in 2 Timothy 3 is useful. Nós lemos em 2 Timóteo 3, toda a escritura é útil.
it ought to do something to those who hear it. Ela precisa fazer alguma coisa, realizar alguma coisa naqueles que a ouvem. The Holy Spirit didn't want us just to be able to pass the next Bible quiz. O Espírito Santo não queria apenas que nós fôssemos capazes de passar qualquer provinha que nos dessem acerca da Bíblia. In every passage he intended to change us in some way or other. Em todas as passagens o Espírito Santo tem a intenção de nos modificar, nos transformar de um jeito ou de outro. And all this work got to be done in order to discover what change the Holy Spirit intends. E tudo isso aqui precisa ser feito para descobrirmos que mudança o Espírito Santo quer que ocorra. And then the preacher, you, ought to make the Holy Spirit's purpose your purpose in the message. Então o pregador, você, tem que a partir daí tornar o propósito do Espírito Santo no seu propósito para aquela mensagem. I want to take a passage, for example, and show you a little something about how this works. Eu quero tomar uma passagem com exemplo e mostrar para vocês como é que isso funciona. Now, all of you know the chapter 15 of Luke's Gospel. Todos vocês conhecem bem o capítulo 15 do Evangelho de Lucas. In America, and I suspect here as well, people often call this the lost and found chapter. Na América do Norte, que eu suspeito que talvez aqui também chamem assim, esse capítulo é chamado do capítulo dos perdidos e achados, achados e perdidos. All right, the lost and found chapter. Perdidos e achados, para pegar a mesma ordem dele ali. But that's exactly what it isn't. Mas é exatamente isso que o capítulo não está dizendo. People use these three stories of the shepherd seeking the sheep, the woman seeking the coin, the father seeking the son. As pessoas usam essas três histórias, essas três parábolas, que são o pastor procurando a ovelha, a mulher procurando a dracma e o pai procurando o filho, as three sections from which they can preach three gospel messages. E usam esse texto como se fossem três sermões evangelísticos. Now that isn't why they were given. Não foi para isso que eles foram dados. To begin with, there aren't three stories, there's only one. Para começar, não são três histórias, é uma só. Jesus says, or Luke says, Jesus spoke this parable, not these parables. Para começar, Lucas diz, Jesus falou esta parábola e não estas parábolas. Lhes propôs esta parábola. So there is a three-part parable with a kicker at the end. Então existe uma parábola que tem 3 atos e tem uma parte forte no fim. Now notice how it begins. That chapter begins in the first verse. Repare como é que o versículo 1 começa. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. They were complaining about Jesus working with these publicans and sinners. Let me read verse 2, please. E murmuravam os fariseus e os escribas dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Eles estavam reclamando que Jesus recebia essas pessoas. So you see, that's why it says in verse 3 that he spoke this parable to them. É por isso que o versículo 3 diz que ele lhes propôs esta parábola. Verse 3 is a telic statement. It tells you why the material was given. O versículo 3 é um versículo de propósito que nos mostra por que o restante do capítulo foi dado. It points you to the Holy Spirit's purpose. Aponta para o propósito que o Espírito Santo tem. The purpose was not in order to give you 3 places where you can preach the gospel. O propósito não é para que você tivesse 3 sermões evangelísticos possíveis aqui. Don't misunderstand me. The gospel is in this parable. Não, it is in all the scripture. não me leve a mal, não me entenda mal. O evangelho está dentro dessas parábolas, assim como ele está em toda a Bíblia. But the major purpose is not to preach the gospel. Mas o propósito principal aqui não é para que o evangelho seja pregado. Notice what happens. Verifique o que acontece. The shepherd seeks the sheep, finds him, comes back, and there is a great rejoicing of all his fellow shepherds. O pastor acha aquela ovelha perdida, volta e há um grande regozijo dos pastores com aquela ovelha que foi encontrada. The woman searches for her coin, finds it, and gathers all her female friends together, and they have a hen party. Aquela mulher que acha sua dracma que estava perdida, aquela moeda, ela chama suas vizinhas e todas juntas se regozijam, festejam o encontrar daquela moeda. The father is searching for his son,
looking on the horizon, sees him afar off and runs and then throws a great banquet for him. Então o pai que está esperando, procurando, anelando pela volta daquele filho, o vê no horizonte, o abraça e lhe dá uma tremenda festa. What is this chapter saying? O que é que esse capítulo está nos ensinando? It's the lost, yes, but sought for. É o capítulo dos perdidos, mas sim, e também dos procurados, And rejoiced over. e aqueles sobre os quais se regozija. Chapter. Então é o capítulo, let me make that again, please. É o capítulo dos perdidos, dos buscados e dos sobre os quais se regozija quando achados. Those are the two main emphases. As duas ênfases principais são os que são procurados e aqueles sobre os quais se regozija. Jesus is out seeking the lost among the Pharisees and the publicans. Jesus está procurando os perdidos entre os publicanos e os fariseus. And like the shepherd, the woman and the father, when they're found, he rejoices. E Jesus se regozija, como acontece no caso do pai que se regozija, do pastor que se regozija e da mulher que se regozija aqui. Even the angels in heaven rejoice with him. Mesmo os anjos do céu se regozijam. And so it goes. E assim vai. The shepherd rejoices and everybody says yes. O pastor se regozija e todos dizem sim. The woman rejoices, everybody says yes. A mulher se regozija sobre a dracma e todo mundo concorda. The father rejoices and everybody says yes. O pai se regozija com o filho que voltou e todo mundo concorda. Everybody shaking his head just like this when all of a sudden, whoo! Todo mundo está chacoalhando a cabeça em sinal de que concorda, até que de repente dá um branco. You read, the elder brother doesn't rejoice. Mas aí nós lemos que o irmão mais velho não se regozija. He's out of sync with everything else. Ele está fora de sincronismo com tudo o que acontece nesse capítulo. The brother is those Pharisees. O irmão são aqueles fariseus. He's complaining like they were complaining. Aquele irmão está resmungando como aqueles fariseus resmungaram para Jesus. And the Holy Spirit's purpose is to put it to people like that and show them their terrible sin. Então, o propósito do Espírito Santo nesse texto é mostrar para pessoas assim o seu terrível pecado, o tremendo pecado que eles estão cometendo. Now, how would you preach that? Como é que você pregaria isto? Well, let me give you an example. Eu vou dar um exemplo. I don't know how it is here, but we have motorcycle gangs in the States. Eu não sei como é que é aqui no Brasil, mas nós temos gangues de motociclistas. Not gangs really. A lot of people hanging around, but no gang. We have gangs. Lá nós temos gangues, bandidos mesmo, que andam de motocicleta juntos, em bandos. They ride around with long hair and lice crawling all through them. Eles têm cabelo comprido e vermes e coisas assim, piolhos, desculpe. And they have these wide belts with little spikes sticking out. Então, cintos bem grossos com esporas. And they have these big boots with cleats on the bottom, metal cleats. E essas botas que eles usam com chapas de metal embaixo. And leather jackets. E, é lógico, casacos de couro. Now, suppose you have just finished your beautiful church building. Vamos supor apenas que você acabou de concluir a construção do seu lindo templo, sua linda igreja. All the pews are shining beautifully. Todos os bancos brilhando. You can see your own reflection in the floor. Você consegue olhar para o chão e ver o seu próprio reflexo. For some reason, 12 of these motorcyclists decide to come to church. Mas de repente, 12 desses motociclistas decidem vir à igreja. They come scraping their feet down your new aisle. E eles começam a entrar com aquelas botas arranhando o seu chão completamente limpo e novo. Scratching your floors up. E rabiscando aqueles chãos. They sit down on your new pews. E eles sentam naqueles bancos. And the lice begin to make them itch, so they go like this. Então aí o piolho faz com que eles se coçem e eles começam a se coçar no banco. And those spikes begin to scratch your pew. E aquelas esporas do cinto começam a riscar os bancos novinhos. And the hair dangles down over the hymn books in the back. E o cabelo deles ainda sobra por cima dos inários que estão no banco de trás. And people begin to grumble. E as pessoas começam a resmungar. Why they come to our church and over there on the other side of town where Por que é que eles vêm para a nossa igreja? Eles têm que ficar do outro lado da cidade, lá no lugar deles. Now this passage applies. Aqui se aplica essa passagem. Indeed, it has so much power
that most of you would be scared to death to preach it in that. Aliás, esse texto tem tanto poder que a maioria de vocês iria morrer de medo de pregar esse texto. How powerful that passage is. Vocês não sabem como é poderosa essa passagem. When you get the true intent of the Holy Spirit and use it in that kind of a situation. Quando você pega o intento real do Espírito Santo e você usa numa situação adequada. You see what I'm saying about the intent or the purpose, the telic emphasis of the Holy Spirit? Vocês percebem o que eu estou querendo dizer com o propósito do Espírito Santo, aquela clareza que ele tem de nos mostrar o que ele quer? There is power when the passage is used for the purpose for which it was given. Há poder quando a passagem é usada para o propósito para o qual ela foi dada. You wouldn't do what I suggested with my letter to you. Você não faria isso com a minha carta? Why then would you do what so many men do with the letter of the Holy Spirit? Você não faria o que eu sugeri com a minha carta? Por que você faria isso com uma carta que o Espírito Santo escreveu? Most important thing you can do A coisa mais importante que você pode fazer in all your preparation and your study of that passage em toda a sua preparação e o estudo dessa passagem is to keep digging until you find the purpose, the intent of the Holy Spirit. é procurar e continuar cavando até você conseguir discernir o propósito, o intento do Espírito Santo. And I suggest at the top of your sermon outline that you write in order to keep you moving in order. E eu sugiro que você coloque lá no topo do esboço do seu sermão, para que você siga na ordem correta. That you write in one sentence what the purpose of your message is. Que você escreva em uma frase apenas o propósito daquela sua mensagem. That'll keep you on target. Isso vai fazer com que você tenha um alvo em mente. When I used to get sermon outlines in from students, Quando eu recebia os esboços de sermão dos meus alunos de homilética, I would look at that purpose statement eu olhava para aquela frase que era o propósito, o objetivo do sermão deles, and then I'd look at the conclusion e aí eu olhava para a conclusão. without looking at anything in between. E eu não olhava para o miolo do sermão. And if he said, I'm headed toward a certain direction in the statement, E se ele dissesse naquela primeira frase, eu estou indo nessa direção, and I find him in the conclusion at some different destination, e eu descubro num destino diferente na conclusão, then I know he took a wrong turn somewhere in the sermon. então eu sei que ele fez uma curva errada no sermão, em alguma parte. That's a pretty good test for you to use on some of your sermon outlines. É um bom texto para vocês usarem no esboço de sermão de vocês. A sermon ought to have a goal, a purpose, and ought to reach it. Um sermão tem que ter um propósito, tem que ter um alvo, e esse alvo tem que ser atingido. And the goal and the purpose ought to be the purpose for which the Holy Spirit gave the passage. E o alvo, o propósito a ser atingido deve ser aquele propósito, aquele alvo que o Espírito Santo teve por intento quando ele deu o texto. I think I have time for just one more thing about this. Tomorrow we'll go into it in depth. Eu penso que nós tenhamos tempo só para dar mais uma entrada num novo assunto, e amanhã a gente entra em profundidade nele. There is an overall purpose of the Bible itself. Existe um propósito global da palavra de Deus. That's the basic telos, and that is to glorify God. E esse é o telos básico, o propósito básico, glorificar a Deus. That's the great purpose of the Scripture. É o grande propósito das Escrituras. There are two large purposes under that one. Há dois subpropósitos abaixo disso. Jesus said you can glorify God by two things. Jesus And he disse que summed up all the Scripture. você glorifica a Deus fazendo duas coisas, e com isso ele resumiu as Escrituras. Love for God and Amar- love for your neighbor. Amar a Deus e amar ao próximo. Those are the two sub-tele of this great telos of the Bible. Então esses são os dois subtele do telos maior, que é glorificar a Deus. Then every book of the Bible has at least one telos, some have more than one. Então cada livro da Bíblia a seguir tem pelo menos um telos, alguns têm mais do que um. The Gospel of John, for example, tells us what the purpose of the book is. O Evangelho de João nos conta qual é o propósito para o qual ele foi escrito. These things are written that you may believe, and that believing you may have life through his name. Estas coisas foram escritas para que creiais, e para que crendo tenhais vida em seu nome. 1 John
we read the purpose there too. Em 1 João também nós lemos claramente o propósito. These things are written to you who believe in order that you may know that you have eternal life. Assurance is the purpose. Estas coisas foram escritas para que vocês saibam que têm a vida eterna. The book of Jude tells us, for example, why it was written. O livro de Judas, a carta de Judas, nos conta por que foi escrita. Jude says, I was going to write about our common salvation. Judas diz, eu iria escrever acerca da nossa salvação comum. But he said, because of what happened in your church, I found it necessary instead. Mas pelo que aconteceu na sua igreja, eu descobri que em lugar disso eu tenho que escrever To write and urge you to earnestly contend for the faith once for all given to the saints. acerca do encorajá-los para contenderem pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Philippians has at least 4 purposes. You might even find more. Which book? Philippians. Filipenses tem 4 propósitos, pelo menos, que você pode achar, ou quem sabe mais. I haven't time to go into that tonight, Eu não tenho tempo para entrar nos detalhes hoje à noite, but I'll mention this at least. mas eu vou mencionar pelo menos o seguinte. In the book of Jude, don't worry about that, I can find it. No livro de Judas, na carta de Judas, In the book of Jude, for example, in verse 20, it says, no versículo 20 de Judas, that's nós in lemos o chapter- seguinte, Chapter 1. isto é, do capítulo 1, Also the last chapter. é o último capítulo do livro também. By building yourselves up in your most holy faith. Edificando-vos na vossa fé santíssima, Then he says, through praying by the Holy Spirit, orando no Espírito Santo, keep yourselves in God's love. guardai-vos no amor de Deus. Now, how do you keep those 3 passages, those 3 exhortations from becoming just 3 other sermons, like 3 more sermons like your other sermons? E como é que você faz para que essas 3 exortações não se tornem apenas 3 outros sermões como qualquer outro sermão seu? Well, instead of just another sermon on building yourselves up or edification, Em vez de ter apenas mais um sermão acerca de edificando-vos na vossa fé santíssima, if you realize se você reconhecer that these are subtele of the purpose of the book of Jude, it makes all the difference. Se você reconhecer que essas 3 frases aqui são apenas subteles ou propósitos do telos principal, Now listen how they sound. agora ouça como é que vão soar. When you are earnestly contending for the faith, Quando vocês estiverem batalhando diligentemente pela fé, you must build yourselves up in your most holy faith. vocês precisam se edificar na vossa fé santíssima. Otherwise, when you talk to the Spiritist, when you talk to the Jehovah's Witness, when you talk to some other group that doesn't believe the word, you're going to fall apart. Se você não fizer isso, quando você falar com testemunha de Jeová, com o espírita ou com qualquer outra seita, você vai simplesmente se desmantelar. Take the next one. Olha o outro propósito. Not just another sermon on prayer, Não apenas mais um sermão sobre oração, but when you are praying, when you are earnestly contending for the faith, you better pray. quando você está realmente, diligentemente batalhando pela fé, você precisa orar. Because you're going to need the power of the Holy Spirit in order to overcome that enemy of the gospel. Porque você precisará do poder de Deus para vencer aquele inimigo do Evangelho. And look at the third one. Veja o terceiro. Instead of just keep yourselves in God's love, another sermon on love, Em vez de simplesmente ser um guardai-vos no amor, ou mais um sermão sobre o amor de Deus, when you go out to contend for the faith, you better do it in love so that you're not just out to win arguments, but you're out to win souls for Christ. então quando você está batalhando diligentemente pela fé, quando você tem amor, você ganha almas, você não ganha simplesmente argumentos. Do you see how important it is then? Você percebe então como é importante, Even for variety in your preaching, até para que haja variedade na sua pregação. to get the telos, the emphasis, the purpose of a given passage. Então veja como é importante obter o telos, o propósito, a ênfase principal da passagem. And every purpose ought to be able to lead to the purpose above it. E todos os propósitos, subpropósitos devem acabar dirigindo para o propósito principal, que é a glória de Deus. Time is up because the tape's running out. Está terminando o nosso tempo aqui porque a fita está acabando.
Tomorrow we'll pick up where we left off and go on to show practically what this whole thing means and how you do it in actually composing a message. Então amanhã nós vamos pegar daqui e nós vamos começar a edificar em cima do como elaborar e preparar um sermão. Have a good night's rest. Tenham uma boa noite de descanso.